Contrato de performance, devo ou não devo fazer? Eis a questão. Esse é um tema que eu acho que ao longo da minha jornada de dono de agência, os 9 anos aí que se passaram prestando serviço de marketing digital, de SEO, depois abrindo mais o leque para outro serviço de marketing digital, essa palavra, você faz contrato só baseado em performance, veio batendo na minha porta, né? E eu tive algumas experiências ruins e eu tenho hoje em dia uma ou outra experiência ok, não vou dizer que, nossa, tive experiências maravilhosas com projeto de performance. E por que eu estou falando para você sobre isso hoje? Teve uma oportunidade recente onde eu estava conversando com outro dono de uma agência multinacional, onde ele me falou o seguinte: pô, Fábio, uma das coisas que eu mais gosto de fazer às vezes em uma negociação difícil, eu falo o seguinte: olha, tira todo o FII da agência, todo o FII, e vão trabalhar 100% em cima do variável. E a nossa conversa, meu olhar, eu nessa mesma hora eu fiz assim na cadeira, eu falei: sério? Aí ele: cara, eu quebro todas as objeções, aquela velha história de talvez você tá muito caro, talvez não cabe na minha... Não, eu tiro tudo isso da sua mão, mas me dá a operação que eu vou fazer acontecer, né? É uma jogada que para algumas agências funciona, né? Em alguns momentos funcionam, e eu também recentemente tive uma proposta relevante, né, de fazer um projeto de performance, e eu analisei alguns critérios, e são esses critérios que eu quero conversar com você hoje, né? Então, primeiro, pegar ou não pegar um projeto 100% performance, qual é o grande risco? O grande risco, ao meu ver, de você fazer, seja você um freelancer, tá? Ou um consultor, ou alguém que te convide a fazer um trabalho. Olha, nós vamos ganhar muito juntos, mas você, primeiro passo você não é sócio. É muito diferente de ser um contratado, seja um fornecedor de serviços baseado no sucesso, do que ser um sócio. Normalmente um sócio, ele é uma estratégia muito positiva, mas também tem o seu lado negativo, né? De se der errado, você vai ter que pagar para isso também. Um prestador de serviço, ele, na hora que der errado, se der errado, ele não paga, ele não fica com prejuízo, ele perde o cliente, mas não fica com prejuízo. É a grande diferença. E no ganho, pode ser que você, prestador de serviço, em algum momento seja desligado dessa parceria, que é o que aconteceu comigo. Eu tive a experiência de estar dando resultado para um cliente, e esse cliente falou simplesmente: eu acho que eu estou pagando demais para sua agência e eu não vou renovar o contrato. Então esse foi o primeiro argumento que eu aprendi na dura batalha, de quando você ganhar, e se você ganhar muito, eles vão rever a cláusula do seu contrato. E é por isso que a primeira recomendação vai para você da seguinte forma: faça muito bem um contrato. Ah, Fábio, mas será que eu preciso? Um amigo meu: faça muito bem um contrato. Defina muito bem um tempo, né, de permanência desse contrato. Eu não entraria numa jogada por menos do que 2 anos em um contrato de performance. Existem outras empresas, né, e conhecidos meus de agência que trabalham com 3 anos, às vezes percentual em cima do faturamento. Muitas vezes a gente não entra só: eu vou medir os canais que você trabalha. Não, é X% do faturamento total do negócio, porque aí fica mais fácil de você aferir. E falando em aferir, ou medir, ou computar as vendas, esse é o segundo tópico: saber realmente ter acesso às informações de onde vêm as vendas. Porque se você tiver um acesso muito simples, como por exemplo, eu te mando uma planilha e você confia em mim, eu acredito que no médio e longo prazo você possa desconfiar e até mesmo dar brecha para esse seu parceiro de negócio, vamos dizer assim, passar a perna, né? Então, nessa ótica, o que eu gosto de colocar qual é o método da gente avaliar. Então, poxa, eu vou olhar direto no CRM, no lugar onde faz as vendas, no sistema de pagamento, ou se possível, se for possível para você, se você estiver trabalhando, por exemplo, com infoprodutos, peça para te adicionar como coprodutor, né? Então, por exemplo, se você tem o Hotmart lá, você pode ser um coprodutor daquele produto, ganhar um percentual do faturamento daquele negócio, tá? Então, se porventura em um dia você encerrar o contrato, ele pode te remover como coprodutor. Eu acho que essa seria uma lógica mais segura possível. Hoje, por exemplo, se você vai fazer um e-commerce, o ideal é você abrir o CRM, computar ali quantas vendas, né? Qual foi o faturamento real que aquele e-commerce teve, depois de descontar boletos não pagos, cartão de crédito que não foi debitado realmente, e aí você consegue saber um número ali no final e faz um percentual em cima desse faturamento.
lembrando, primeiro, amarra muito bem o seu contrato, faça um contrato muito interessante e amarre no contrato também o local de onde você vai puxar os dados. Poxa, se for do Google Analytics, coloca lá qual é a rota do Google Analytics que você vai utilizar e que, se porventura você não tiver acesso a essa ferramenta, vai ser considerado um valor de X. Você já coloca esse valor expresso. Não usa e não tenta usar, eu vou colocar um valor que a ser definido. Não, já coloca, olha, se eu não tiver acesso, vai ser um valor e normalmente coloca o teto, tá? Então, se porventura o cara tirou acesso seu do Google Analytics, do CRM, você não conseguiu ter acesso, você precisa ter um número que seja confortável para você e que seja um risco para o seu parceiro. Olha, se eu tirar acesso dele, vai ser pior, tá? Porque isso já deixa um valor muito bem estipulado. Outras coisas que você tem que ficar de olho. Poxa, quando você faz um contrato sobre performance, o que é que você está entregando? Então, o resultado é 100% baseado em você. Quando eu falo, por exemplo, para um trabalho de inbound marketing, 100% do resultado é meu? Não, porque se eu levo o lead para a equipe de vendas desse meu cliente, por exemplo, e essa equipe não vende, ou tem uma equipe de vendedores muito ruim, eu pago o pato, né? Vamos colocar dessa forma. Eu sou prejudicado tanto quanto ele, né? Na verdade, porque eu posso estar levando um lead qualificado e ele vai falar simplesmente, o lead não está qualificado, o lead não está bom, por isso que não está fechando. Então, é legal você trabalhar com performance com alguém que já andou, já caminhou um pouco, e não alguém do zero. Porque talvez essa pessoa ainda vai descobrir as melhores técnicas de venda ou as melhores técnicas de persuasão para conseguir realizar a venda que você tanto espera, né? E é legal você também analisar a taxa de conversão. Se ele já rodou um pouco, você sabe, eu vou entrar no negócio, a taxa de conversão média dele é de 2%, se eu fizer um trabalho, aumentar um pouco o volume aqui do que entra, eu consigo elevar o meu resultado para tanto, né? Então isso fica muito mais interessante. Quando a ideia é validada, você pode fazer cálculos, né, para saber o quanto você precisa aumentar o resultado para ter um faturamento muito legal. Fábio, eu devo trabalhar percentual do faturamento ou devo trabalhar com bonificação? Aí vai muito do seu trabalho. Percentual do faturamento é algo mais ousado, nem todo mundo topa, mas o regime de bonificação é alguma coisa mais normal, né? Por exemplo, se você vendeu tanto, tua bonificação é de X reais, né? Pode ser X mil reais. Isso é mais comum de um empresário, de você chegar e o empresário ofertar esse regime de bonificação, mas esse regime de bonificação normalmente não privilegia quem cresce muito rápido, quem dá um tiro muito rápido, porque ele sempre vai bater no teto. E também, dependendo da forma com que você coloca, né? Se você aumentar o faturamento X% frente ao ano anterior, quando você chegar daqui a um ano, você vai estar brigando versus o seu próprio trabalho, porque é o tipo de contrato que eu tenho com um dos meus clientes. Eu não pensei muito a longo prazo e nesse cenário acabei, vamos dizer assim, crescendo muito frente a quando eu fechei o contrato, mas ano a ano meu crescimento não é tão absurdo, porque crescer 20% em cima de algo que já está grande fica muito mais complicado. Então fica mais difícil de você bater a meta ano a ano se você não investir muito trabalho para conseguir bater as suas metas. Então você fica ali na meta intermediária, não te cativa tanto, mas também não é algo que estraga a parceria, tá? Isso para o empresário do outro lado é um regime bom, mas para empresários que não são tão arrojados é um regime ruim, porque o seu parceiro também não vai querer crescer muito. Existe talvez um outro modelo que é o modelo híbrido, que é um modelo que eu comecei lá no início falando, fixo ou variável, fazer um fixo mais variável, né? Que eu estava falando um pouco da bonificação. Às vezes você pode pagar um valor fixo, né? Um mínimo para você rodar a operação e mais um variável, que normalmente é um variável menor do que se você fosse fechar um variável completo. Eu gosto mais desse modelo. É um modelo que pelo menos tem um piso, algo assim, se porventura der errado, se a equipe de vendas dele não vender, se porventura o sistema dele der pau, ele não conseguir de fato concretizar vendas, eu consigo trazer pelo menos um mínimo ali para a minha agência, para o meu negócio, tá? Então eu gosto do modelo híbrido. Fábio, você não aceita modelo completamente variável? Aceito, depende muito ainda da empresa com que eu estou trabalhando, se já tem um modelo de negócio validado, se ele já fez um trabalho e qual a dificuldade real dele. Será que eu tenho a habilidade única que ele precisa para poder crescer? Se ele tem, a chance é muito maior de eu ir para um contrato de performance do que um fixo ou um fixo variável. Fábio, qual você prefere? Sem sombra de dúvida, hoje o meu modelo preferencial e o que eu pratico com 99% dos clientes é o
fixo, tá? Valor fixo para eu poder produzir um trabalho. Porque o objetivo aqui é eu dar um entregável e eu não sou sócio desse cliente. Fábio, você vai continuar fazendo isso pro resto da vida? Não sei, né? Esse é um modelo que é possível de você mudar realmente, você pensar, mas a grande sacada aqui para você tomar uma decisão é olhar o seu fluxo de caixa, tá? Se porventura o seu negócio estiver indo muito bem, você pode assumir um risco de ter um cliente 100% no variável, porque aí, se algo der errado, beleza, não vai afetar o meu dia a dia tanto aqui da agência. Ah, eu estou começando agora a minha agência é pequena, se eu aceitar esse variável e der errado, o que acontece? Você vai ter que mandar a gente embora, você vai entrar em dívida, você vai ter que aportar mais dinheiro. Se isso acontecer, é melhor você não ir para o regime do variável. Ah, Fábio, mas é uma grande oportunidade de eu poder escalar. Provavelmente é um risco muito grande e eu não sou, talvez, esse perfil de arriscar. Eu não fui esse perfil de arriscar quando a Messi estava começando. Nos dias de hoje eu tenho muito mais conforto, eu poderia escolher, mas eu escolheria o parceiro certo. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você está acompanhando aqui no YouTube e ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Se você está no Face, foi um prazer estar com você. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Um forte abraço, eu sou o Fábio Ricota e a gente se vê na próxima oportunidade.